Olá, pessoal. Então, continuando a nossa leitura, hoje a gente vai fazer ela um pouquinho mais enxuta a respeito do Código Divino da Vida, né? Que é uma leitura que a gente está fazendo do autor Kazuo Murakami. Ele é um cientista japonês que fala: ative seus genes e descubra quem você quer ser. Ele fala basicamente do quanto o nosso corpo sente a partir do emocional, do mental e do conectivo. E aí ele traz isso através do estudo dele, da renina, que foi o que suscitou a fabricação dos medicamentos antidepressivos que hoje são uns dos mais utilizados, né? O inibidor da renina angiotensina. Então, continuando aqui, ó, a gente está finalizando o capítulo 4, né, que fala em bons resultados científicos dependem da intuição. Para quem pegou o bonde andando, está chegando agora, no meu YouTube você tem toda a sequência de leitura, desde o capítulo 1, introdução, você vai entender do que eu estou falando já já, tá? Então comece lá pelo capítulo 1 e venha seguindo, que você vai ver que faz o maior sentido isso aqui. O fato de termos conseguido decifrar a renina humana é uma excelente demonstração das grandes recompensas que alcançamos ao utilizarmos a nossa intuição. Não foi para a descoberta, mas foi para chegar na descoberta. Quem for lendo antes vai entender. Se o cientista deseja obter bons resultados, ele precisa fazer uso da sua intuição. Existem pessoas que acreditam que a intuição seja um fator decisivo no sucesso ou fracasso de um projeto científico, e esse conceito se aplica em várias outras áreas de atuação além da ciência. Sabemos o quanto é importante dar ouvidos à nossa intuição, contudo, geralmente não estabelecemos uma ligação entre ela e os resultados concretos do nosso dia a dia. Na verdade, de fato, o que a gente faz? A gente geralmente tesoura ela, né? Não deixa ela falar pela gente, né? Tomemos como exemplo o caso da competição entre o meu laboratório e o Instituto Pasteur, que eles estavam tendo essa rixa lá por causa da renina. Minha intuição teve um papel fundamental em nossa vitória. Como já mencionado, enquanto o Instituto Pasteur havia desvendado 80% do código genético, nós sequer havíamos dado início ao processo. Quando por acaso eu me encontrei com Shigetada Nakashima, após ter sido informado que o Instituto Pasteur estava prestes a concluir sua pesquisa, a sorte, né, a sorte, que é que a gente chama de sincronicidade, né? De novo mexeu nos pratos da balança. Se ao ouvir sua oferta de ajuda eu tivesse simplesmente respondido obrigada por suas palavras de entusiasmo, mas acho que é melhor desistirmos, isso teria significado o fim de toda essa história. Embora pareça estranho, naquele momento minha intuição me levou a pensar: Deus está no nosso lado, nós vamos ganhar. Aquela vozinha que fala pra gente de vez em quando, né? E assim acabei tomando uma decisão que, pela lógica, parecia insensata, que era o quê? Continuar os estudos, apesar de, em princípio, todos os odds já estavam contra eles, né? Quando eu regressei ao laboratório com meu entusiasmo recuperado, todos foram contagiados ao neurônio espelho. Todos foram contagiados e havia brilho intenso nos seus olhos. Os alunos da pós-graduação que haviam deixado nosso laboratório em Tsukuba para trabalhar no projeto em Kyoto permaneciam no laboratório dia e noite imersos na pesquisa. Estávamos tão cheios de adrenalina que em apenas 3 meses conseguimos decifrar o código genético da renina humana. O fato de termos ganhado a corrida internacional para identificar o código genético da renina humana, mesmo em desvantagem de 99 para 1, devia-se aos esforços incansáveis dos alunos de pós-graduação e ao instante de intuição que eu tive naquele restaurante em Heidelberg. Ele encontrou esse pesquisador numa cervejaria, numa noite em Heidelberg. Os dois são japoneses, os dois estavam na Alemanha, um não tinha nada a ver com o outro, um não tinha nenhuma relação com o outro, e eles se encontraram nessa cervejaria onde rolou esse papo, que ele falou assim: ei, peraí, deixa eu entender. Esse fato, além de ilustrar como o instinto pode nos levar a resultados positivos, exemplifica a forma como os genes são ativados em momentos de crise. E ele fala muito disso aqui, né? Ativação dos genes, dos telômeros, né? Os genes, a parte distal dos genes. No próximo capítulo, gostaria de compartilhar com você, de forma detalhada, as pesquisas que realizamos após o mapeamento da renina humana. Caso essa descrição lhe pareça excessivamente técnica, no capítulo 6 voltarei a abordar o milagre dos nossos genes, bem como as formas de vivermos de acordo com as leis da natureza e a intrínseca relação entre ciência e espiritualidade. Aqui ele coloca assim, as maravilhas do código da vida. Vou ler só o primeiro parágrafo, então. Hoje vai ter que ser mais curtinho, porque eu tenho uma call agora com as minhas mentoradas do acelerador. Então, vários avanços importantes têm ocorrido na área dos genes e na terapia genética. Cada passo nessa direção, independente da sua magnitude, nos leva a uma melhor compreensão sobre o vasto potencial de nossos genes e das várias formas de tratamento genético disponíveis que podem nos ajudar a viver de forma mais plena e saudável. O objetivo desse capítulo é esclarecer um pouco mais sobre esse código maravilhoso, o projeto da vida, e ilustrar a contínua influência dos genes em nossa existência. Então, ele já começa dizendo aqui que alguns genes
influenciam alguns fatores mais do que outros, né? Então, essa coisa de ficar pautando tudo, é a genética familiar e tal, não é exatamente bem assim. Tanto que ele coloca aqui, ó, influência genética na inteligência, influência genética, se informações cruciais genéticas foram perdidas, danos críticos vão ocorrer, né? Naquelas casos de doenças mesmo, de síndromes que a gente fala, né? Então tem um vasto número de coisas aqui. Eu vou deixar depois uma enquete para ver se vocês querem que eu leia esse capítulo sobre a parte científica ou se a gente volta direto aí para a questão dos genes, ciência e espiritualidade. Aí vocês me contam nas enquetes, tá bom? Até mais, então.